Nunca imaginei que acordaria um dia incapaz de levantar da própria cama enquanto meus filhos, ainda tão pequenos, tentariam ser fortes por mim. O corpo pesado, a respiração curta, o peito apertado não eram apenas sintomas de uma doença, eram o reflexo exato da vida que eu vinha levando. Lucas e Rafael tinham apenas 6 e 7 anos quando me viram cair no chão da sala pela primeira vez. Não gritei, não pedi ajuda, só caí. E naquele instante, algo se quebrou dentro deles também. Eles não choraram, não correram, ficaram parados, olhando como se o mundo tivesse virado do avesso. A ambulância levou minutos que pareceram horas. Depois vieram os exames, os médicos, as palavras difíceis, estafa severa, colapso físico e emocional, um corpo que aguentou mais do que devia. Mas nada do que disseram doeu tanto quanto o que vi dias depois. Deitado no sofá, fraco demais para me mexer, senti mãos pequenas puxando a manta até o meu peito. Uma delas segurou meus dedos com cuidado excessivo, como se eu pudesse quebrar. Outra alisou meu braço, imitando um gesto que já tinha visto antes. Em mim. Foi ali que entendi. Meus filhos estavam cuidando de mim do jeito que aprenderam a ser cuidados. Ou pior, do jeito que aprenderam a cuidar sozinhos. E enquanto eu fechava os olhos tentando conter as lágrimas, via ao fundo a mulher que eu amava, parada, em silêncio, observando tudo. O rosto dela não era de raiva, era de dor antiga. Naquele momento, percebi que não foi meu corpo que adoeceu primeiro. Foi a minha ausência. Antes de continuar essa história, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Aqui contamos histórias sobre família, escolhas e as consequências silenciosas que elas deixam. Meu nome é Eduardo. Durante anos eu me orgulhei de dizer que fazia tudo pela minha família. Trabalhava demais, chegava tarde, saía cedo, sempre cansado, sempre com pressa, sempre prometendo que no fim de semana estaria presente. Mas o fim de semana quase nunca chegava. Minha esposa, Marina, segurou a casa sozinha por muito tempo, cuidava das crianças, da rotina, das noites mal dormidas, e eu achava que trazer dinheiro resolvia tudo, até o dia em que meu corpo disse não. Os médicos foram claros. Eu precisava parar, descansar, rever a vida. Se não fizesse isso, o próximo colapso poderia ser definitivo. Voltei para casa não como o provedor forte que eu imaginava ser, mas como alguém que precisava de ajuda até para levantar do sofá. Foi nesse cenário que vi algo que nunca vou esquecer. Lucas e Rafael começaram a agir como adultos em miniatura. Não por brincadeira, por necessidade. Eles observavam cada movimento meu, cada respiração, cada suspiro. E eu, deitado ali, comecei a entender que o preço das minhas ausências tinha sido alto demais. O colapso não aconteceu de repente. Ele foi sendo construído aos poucos, em noites mal dormidas, em refeições puladas, em promessas adiadas. Naquela manhã saí para trabalhar como sempre. Ignorei a dor no peito, ignorei a tontura, ignorei o aviso silencioso do corpo. Até que tudo escureceu. Acordei no hospital com Marina sentada ao meu lado, segurando minha mão com força. Os olhos dela estavam inchados, não de chorar naquele dia, mas de muitos outros. Você quase não voltou, ela disse sem elevar a voz. Os exames confirmaram o que eu me recusava a aceitar. Eu estava esgotado. Não apenas fisicamente, emocionalmente. Voltar para casa foi estranho. A sala parecia menor, o sofá mais baixo. Meus filhos me olhavam como se eu fosse feito de vidro. E ali começou algo que eu não pedi, mas provoquei. Nos primeiros dias, Marina tentou manter a rotina normal, mas eu precisava de ajuda para tudo, e ela não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi então que Lucas apareceu com um copo de água nas mãos, tremendo de cuidado. Papai, o médico falou para você beber água, disse, sério demais para um menino de 6 anos. Rafael puxou a manta, ajustou o travesseiro. Ficou sentado ao meu lado, em silêncio. Eles não estavam brincando de cuidar. Eles estavam cuidando de verdade. E isso me esmagava por dentro. Marina observava tudo de longe. Nunca interrompia. Nunca corrigia as crianças. Mas à noite, quando eles dormiam, ela chorava. Eles estão fazendo o que você nunca fez, disse uma vez. Estão ficando.
Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Cada gesto dos meus filhos era um espelho cruel. O cuidado exagerado, o medo de me ver cair, a atenção constante. Eles tinham aprendido cedo demais que quem amam pode desaparecer. E isso era culpa minha? A recuperação não foi só do corpo, foi da presença. Recusei trabalhos, diminui o ritmo, passei a buscar meus filhos na escola, a sentar no chão, a ouvir histórias longas e sem importância. Ou melhor, cheias de importância. A recuperação não aconteceu em linha reta. Houve dias bons, em que eu conseguia levantar sozinho, preparar o café e até caminhar um pouco pela rua. E houve dias ruins, em que o cansaço voltava com força e o medo se instalava no olhar dos meus filhos antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Lucas passou a me observar de um jeito atento demais. Se eu demorava para responder, ele se aproximava. Se eu respirava fundo, ele parava o que estava fazendo. Rafael, mais silencioso, sentava no chão perto do sofá e ficava ali, como quem monta a guarda. Não era carinho infantil, era vigilância. E isso me doía mais do que qualquer sintoma físico. Uma tarde, tentei levantar rápido demais e senti a tontura voltar. Apoiei a mão na parede, mas não consegui esconder. Em segundos, Lucas estava ao meu lado, segurando meu braço com força. "Papai, senta", disse com uma autoridade que não combinava com a idade dele. Sentei. Obedeci. E naquele instante, algo se rompeu dentro de mim. Eu tinha transformado meus filhos em adultos em miniatura sem perceber. Não por maldade, por ausência acumulada, por escolhas adiadas, por achar que sempre haveria tempo depois. Naquela noite chamei Marina para conversar. Sentamos na cozinha com a luz fraca e a casa finalmente em silêncio. "Eles têm medo de me perder", eu disse. "E esse medo não começou agora." Ela demorou a responder. Quando falou, foi com a voz cansada de quem segurou tudo por tempo demais. "Eles aprenderam a cuidar cedo porque perceberam que você nunca estava", disse. "Nem antes de adoecer. Não houve acusação, só a verdade. Decidi ali que minha recuperação não seria apenas médica, seria uma reconstrução. E reconstruir exige escolhas difíceis. Pedi afastamento do trabalho, reduzi compromissos, perdi dinheiro, ganhei tempo. Pela primeira vez, cheguei cedo em casa sem a sensação de estar atrasado para outra coisa. Comecei pequeno, buscando os meninos na escola, preparando o jantar simples, sentando no chão para montar brinquedos. O corpo ainda reclamava, mas algo dentro de mim começava a se alinhar. No começo eles não confiaram, continuavam atentos, observando, esperando o momento em que eu iria desaparecer de novo. Mas eu fiquei. Fiquei quando Lucas contou, pela quinta vez, a mesma história do dia. Fiquei quando Rafael demorou a dormir e pediu que eu sentasse ao lado da cama. Fiquei quando Marina, pela primeira vez em anos, saiu sozinha sem perguntar se eu daria conta. Com o tempo, os gestos de vigilância foram diminuindo. Lucas voltou a brincar sem olhar para trás. Rafael passou a correr pela casa sem medo de barulho. O cuidado exagerado deu lugar à espontaneidade. E um dia, sem aviso, percebi que a manta já não era puxada até o meu peito. Eu mesmo me levantava, eu mesmo cuidava. Anos se passaram. Hoje Lucas e Rafael já são adolescentes. Altos demais para o sofá onde tudo começou. Às vezes bagunceiros, às vezes fechados, mas livres. Livres do medo de que o pai deles vá desaparecer no meio da rotina. Marina sorri mais. Dorme melhor, já não carrega sozinha o peso de sustentar tudo. E eu aprendi. Aprendi que trabalhar demais não é sinônimo de amor. Aprendi que presença não se compensa depois. Aprendi que filhos percebem tudo, mesmo quando não dizem nada. Nunca vou esquecer daquela cena. Mãos pequenas puxando a manta, dedos infantis segurando os meus com cuidado excessivo, olhos atentos demais para quem deveria estar apenas brincando. Aquela imagem me acompanha como um lembrete silencioso. Pais não deveriam adoecer de ausência antes de adoecer de verdade. Filhos não deveriam aprender a cuidar antes de aprender a ser cuidados. Hoje, quando deito no sofá, Lucas passa correndo sem me olhar. Rafael liga a televisão e reclama do volume. Marina fala da rotina do dia. E eu sorrio, porque o maior sinal de que tudo voltou ao lugar
é que ninguém mais sente a obrigação de cuidar de mim o tempo todo. Eles confiam que eu estou aqui, e desta vez eu estou mesmo.